escritora de romance de época, está aprendendo a falar português e virou comentarista do BBB 2021. Já sabe de quem eu estou falando? Olá, eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre algo muito especial, que são todos os livros que eu li da Tessa Dare. Não é segredo para ninguém que ela está arrasando no Twitter falando sobre o BBB e também por estar aprendendo a falar português. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que vocês, se ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Deixem o like se estão gostando do conteúdo, compartilhem com os amigos que também gostam de livros e de literatura e tudo isso, principalmente de romance de época, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Scooby, e também o nosso link de compra da Amazon, comprando qualquer livro mencionado aqui ou qualquer outra coisa através desse link. Vocês nos ajudam com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. Mas então, vamos ao que interessa e falar sobre essa escritora maravilhosa. Não é segredo para ninguém que a Tessa Dare, ela se envolveu demais com o Big Brother e está comentando o programa, suas ideias, seus pensamentos. E o mais legal de tudo é que ela está fazendo isso em português, porque ela está aprendendo a falar português. Mas daí, pensando nisso, eu vim aqui contar para vocês como que eu conheci a Tessa Dare, qual foi a minha experiência e todos os livros que eu li dela até agora. Não li todos que ela já lançou aqui no Brasil, mesmo porque, né, precisa de tempo e de dinheiro para conseguir tudo, mas eu já li uns 6 livros e eu vim falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas primeiro eu vou contar como que eu conheci essa escritora e como eu me apaixonei pelas suas histórias. Em 2018, teve a Bienal de São Paulo e eu e a Tami, a gente decidiu que a gente ia frequentar essa Bienal. A gente estava começando com o blog e a gente queria ter essa experiência. Então a gente começou a ver como que ia ser os eventos que iam ter, as filas de autógrafos, e como nós duas gosta muito de romance de época e a gente viu que a Tessa Dare era uma das escritoras que viriam para a Bienal e que teria fila de autógrafo com ela, a gente resolveu se arriscar e pegar a senha, que era tudo online. A gente conseguiu, né, a senha para a fila de autógrafos. Então começa o desespero, porque a gente precisava conhecer tudo sobre essa escritora, porque a gente ia conhecer ela pessoalmente. E aí foi a minha primeira experiência com a Tessa Dare. Eu peguei para ler o Romance com o Duque. E assim, é uma trilogia chamada Castle Ever After. Então, dessa trilogia eu li o primeiro e o terceiro, que é A Noiva do Capitão. O segundo livro eu já tenho aqui, mas eu ainda não fiz a leitura, tá na minha meta, né? Eu vou fazer, mas eu ainda não vou falar sobre ele porque eu não sei bem sobre a história. Este livro, eu sou apaixonada por ele por 2 motivos. Ele está autografadíssimo. Deixa eu tirar aqui. Ele está autografadíssimo pela Tessa Dare. Eu encontrei com ela. Ela é um amorzinho pessoalmente. Nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi ter feito essa fila de autógrafos e conhecido ela pessoalmente. Posso dizer que ela é super atenciosa. Ela, enquanto ela autografava, ela fazia perguntas, ela conversava. Lógico que não muito, né? Mas assim, não tenho o que falar sobre ela. Mas agora vamos então falar sobre as histórias que eu li da Tessa Dare. Romance com o Duque é o primeiro livro da trilogia Castle Ever After. E aqui a gente vai ter uma história que se assemelha um pouco com A Bela e a Fera. Não vou dizer que é um reconto, porque tem muitos detalhes que são bem diferentes. É praticamente uma história criada em cima disso. Aqui a gente tem a Izzy. Ela não se acha bonita o suficiente para conquistar, para chamar a atenção de alguém. Então ela meio que ela já aceitou que ela, né, provavelmente vai continuar sozinha pro resto da vida.
Ela cresceu em meio de contos de fadas, pois o seu pai era um escritor. Então ela meio que tipo vive nesse mundo, né, de contos de fadas, acreditando que ela não vai viver isso nunca. Em contrapartida, tudo que ela acha feio nela, que ela não gosta dela, o Ransom, que é o protagonista dessa história, só consegue ver beleza nela, só consegue achar ela linda, porque afinal de contas, ele consegue enxergar ela como ela verdadeiramente é. A história gira em torno da Izzy e do Ransom. A Izzy, ela herda esse castelo e ela vai para morar nele, só que lá já mora o Ransom, que acredita que esse castelo é dele. Ele está lá se recuperando de um duelo onde ele foi gravemente ferido. Então ele está lá para se recuperar fisicamente e para se recuperar também psicologicamente do que aconteceu. A única coisa é que ele não quer a Izzy lá, porque ele acha que o castelo é dele. Então ele é um cara bem ranzinza, bem bruto, que faz de tudo para conseguir expulsar ela do lugar, porque ele não quer ela lá. Mas a gente já sabe como que vai acontecer essa história. Eu acho que é um livro muito doce, tudo que acontece aqui, como é descrito esse relacionamento dos dois, como eles acontecem, o fato dele estar se recuperando, né, de um ferimento, ela também de não se achar a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas juntos os dois acabam encontrando essa conexão, encontrando a felicidade que eles são sim merecedores de ter. Então é uma história muito doce, muito profunda, que eu gostei muito e eu me apaixonei pela história e pela escrita dessa autora neste momento. Então nós temos A Noiva do Capitão, que é o terceiro livro da trilogia Castle Ever After, e aqui nós vamos conhecer a Madeline. Ela é uma excelente desenhista, escreve cartas maravilhosas e tem uma criatividade fora do normal. A única coisa que ela nunca conseguiu foi se sentir confortável na sociedade, nos bailes, então ela foge daquilo como o diabo foge da cruz. A família dela quer que ela frequente a sociedade, os bailes, porque já está na hora dela arrumar um casamento, mas ela quer fugir de tudo quanto é possível. Então ela inventa que ela já tem um pretendente para que ela não precise mais frequentar esses bailes. E aí ela começa. E se ela tem um pretendente, ela precisa se comunicar com ele, né, para tornar essa história o mais real possível. Então ela começa a escrever cartas. Ela inventa um nome, ela inventa uma pessoa e começa a escrever cartas e designa, tipo, porque ela inventa que o cara é um capitão. E então ela designa essa carta para esses não quartéis, né, da guerra. Só que ela acha, bom, esse cara não existe, eu vou mandar essa carta vai cair no limbo e eu vou estar tranquila, porque enquanto ele existir, eu não vou precisar ir a baile nenhum. O que acontece? Ela acaba herdando de um tio, se eu não me engano, uma casa e ela decide que ela vai para essa casa porque ela quer ter a privacidade dela, ela quer continuar desenhando, porque a vida dela é desenhar. E ela quer ser bem independente, ela não quer depender de ninguém. Então, indo nessa casa, ela vai poder fazer o que ela quiser, porque ela também já chegou na idade em que ela pode ter um pouco mais de liberdade do que as moças mais novas. Aí é que tudo começa a ficar interessante, porque a gente já consegue imaginar o que vai acontecer, né? Bom, uma pessoa recebia essas cartas que ela mandava. Só que a gente espera que ele vai aparecer e que ele vai ser um cavalheiro e que vai chegar com um buquê de rosas, mas não, o cara é, a princípio, um insuportável interesseiro que só quer ganhar as custas da Madeline. Então, a gente vê o como que vai desenvolver essa história também. Eu achei muito interessante o caminho que essa história seguiu, como que foi feito a finalização, como que resolveu. É um pouco clichê, porque eu já li uma história um pouco parecida, né, com um enredo um pouco semelhante, né, de escrever cartas, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo é de uma irreverência, de uma sagacidade muito grande. O segundo livro dessa trilogia é Diga Sim ao Marquês. Eu estou com ele aqui para ler, mas eu ainda não li, então eu não vou comentar muito sobre o que eu acho dele ou não. Daí agora a gente vai partir para uma outra série da escritora, que é a série Spindle Cove.
E o primeiro livro da série é Uma Noite para se Entregar. Essa série, eu posso dizer que ela é bem diferente da primeira trilogia. Ela tem um toque mais divertido, um toque mais irreverente. Tem histórias, assim, bonitas, mas não tão dramáticas, não tão profundas, mas ao mesmo tempo não deixa de ser maravilhoso. Nesse livro, nós vamos ter como protagonista a Susana. Ela mora em Spindle Cove. E Spindle Cove é uma pequena cidade praiana, onde algumas mulheres que passaram por alguns problemas na sociedade ou problemas de saúde acabam indo para essa cidade para se recuperar do que quer que seja que tenha acontecido com elas. Então, elas vão para passar essa temporada lá e elas se veem em eventos, em clubes de leituras, clubes de aprender a atirar, a passeios e tudo organizado por essa Susana, que é o que ela decidiu da vida dela, que seria cuidar dessas mulheres, cuidar dessa cidade. E essa Susana é uma mulher muito forte, porque ela praticamente comanda essa cidade, todo mundo busca ela para saber qual é o próximo passo, o que vai fazer, se precisa fazer alguma mudança, questionam ela se pode ser feita essa mudança. Então ela praticamente comanda essa cidade. E essa cidade praiana é basicamente constituída por mulheres, né? Porque são as mulheres que vão lá para passar essa temporada. E tem os moradores da vila, né? Que são o ferreiro, mas já tá todo mundo acostumado com esses homens, né? Então qualquer outro homem que chegue nessa vila é novidade e, né, meio que não assusta, né? Mas meio que deixa elas com o pé atrás. E isso que vai acontecer quando o tenente-coronel Victor Bramwell acaba chegando nessa cidadezinha. Em contrapartida, nós temos o tenente-coronel Victor Bramwell que está chegando na cidade porque ele foi ferido na guerra com uma bala na perna e ele foi destituído do seu poder. Porque uma pessoa que já não é, 100% capaz fisicamente não pode comandar uma tropa de soldados. Então ele vai até essa cidadezinha porque a única pessoa que pode devolver este posto para ele é o Sr. Lewis Finch, que por coincidência é o pai da Susana. E aí que tudo começa a virar de pernas pro ar nessa história. Os encontros da Susana com o Victor é sempre muito divertido, é sempre uma faísca, porque ele acaba indo pedir para retornar ao comando, ele acaba recebendo um título de Lorde, um castelo em ruínas e tendo que comandar uma tropa de 12 homens para defender aquela cidade praiana. E, em contrapartida, tudo o que a Susana não quer é ele lá na sua cidadezinha. Ela quer que ele vá embora, ela quer se livrar dele porque ele está ameaçando a paz da cidade com todos aqueles homens, né? E as mulheres precisam ter aquele período de tranquilidade para se recuperar. Então a gente já pode contar com uma boa dose de risada, uma boa dose de diversão, porque é isso que esse livro traz. E não só ele. Até agora, todos os livros que eu li dessa série têm esse toque divertido, esse toque cômico. O livro dessa série é Uma Semana para se Perder. E eu posso dizer que aqui já é uma história totalmente diferente da primeira, mas ao mesmo tempo tão boa quanto. Aqui nós vamos conhecer não, porque a gente já foi apresentada aos personagens no primeiro livro, mas aqui nós vamos ter como protagonistas a Minerva e o Colin. A Minerva, ela foi para Spindle Cove com a sua mãe e a sua irmã, porque a sua irmã ela tinha um problema respiratório, e então a mãe dela achou que seria muito bom para que ela se recuperasse desse problema. A Minerva ela pode se considerar praticamente uma geóloga, eu acho que essa é a palavra. E ela adora conhecer lugares, pedras, tudo o que está ligado ali à natureza. Ela adora conhecer, fazer fichas e escrever sobre eles, descobrir isso e aquilo. Então, enquanto a mãe delas está determinada a escolher um marido rico para as filhas, mas principalmente para Diana a princípio, a Minerva tá ali vivendo a vida dela, indo explorar lugares, conhecer novas
pedras que ela possa estudar, até que ela se decide que ela não vai deixar a irmã dela casar com o Colin, porque ela sabe que o Colin não presta, que não serve para a irmã dela, então ela vai lá ameaçar ele, que não é para ele casar com ela de jeito nenhum. Acaba que com isso os dois acabam fazendo uma viagem juntos, porque a Minerva ela quer participar de um simpósio de geologia. Só que pelo fato dela ser mulher e isso e aquilo, ela acha que ela não vai ter como, mas ela quer tentar. Então os dois se vê viajando junto e passando por situações assim inimagináveis ao longo da viagem. Tudo acontece com os dois. O que você pode imaginar, tudo de errado acontece. A gente acaba vendo que, meu Deus, ela nunca vai conseguir chegar nesse simpósio porque é assim, você não consegue, você acha inacreditável tudo aquilo que tá acontecendo. A gente já bem que sabe que vai ser um romance meio aquele estilo cão e gato também, porque afinal a Minerva, ela não quer o Colin perto da irmã, então ela também não vai querer estar perto dele. Porém, a gente sabe que tem uma faísquinha ali entre os dois e vai ser foi muito bonito acompanhar o desenvolvimento desse romance. Aí tem o terceiro livro, que eu ainda não li também. Eu passei direto pro quarto livro, que é Uma Duquesa Qualquer. E essa história já é... Pode estar parecendo cansativo eu falar o quanto é divertido, porque um livro é melhor do que o outro, um livro é mais divertido do que o outro. Nós temos uma mãe que quer porque quer casar o seu filho de qualquer forma. Ela acha que o filho já está na hora de casar e ela está determinada a isso. Só que ela sabe que de bom grado ele não vai aceitar viajar com ela. E ela está decidida a ir para Spindle Cove, porque como ela conhece esse vilarejo como um lugar cheio de mulheres e blá blá blá, então ela falou assim, vou levar o meu filho para lá e lá eu vou arrumar uma mulher para ele. Só que ela sabe que ele não vai de bom grado, né? Porque ele não quer se casar. Ele decidiu que ele não vai se casar de jeito nenhum. Então, o que ela decidiu fazer para conseguir levar o filho dela? Ela simplesmente colocou sonífero na bebida dele, né? O drogou e levou. Quando ele acorda, ele já tá no meio da viagem para esse vilarejo. E aí, quando ela meio que explica o que ela quer, ele vira e fala assim: ela fala, você vai escolher qualquer mulher desse vilarejo e eu vou transformar ela numa duquesa. E ele, né, fala assim, mas qualquer mulher? Ela, sim, qualquer mulher. Então ele resolve entrar na brincadeira. Então, já que é qualquer mulher, ele pega e escolhe a Pauline. A Pauline, ela serve na taberna, né? Ela é tipo uma garçonete. E ele fala assim, bom, então já que qualquer mulher, eu vou escolher a mais difícil, né, a mais improvável para ser uma duquesa. E ele acaba escolhendo a Pauline. A Pauline, ela é uma moça muito doce, ela trabalha como atendente, né, na taberna. E ela mora numa fazenda muito simples, muito pequena, com os pais. E ela mora numa casa muito simples, muito pequena, que mal dá direito para ela e para os pais dela morarem nessa casa. E ela tem que obedecer duramente seu pai e também proteger a sua irmã, que parece que tem algum atraso, né? Tem uma deficiência. Então a gente já vê que vai ser uma história muito doce também, além de divertida, né? Porque a parte divertida vai ficar pelo Griff, né? Que é o protagonista, nessa parte de desafiar a sua mãe. E a parte doce, a construção do personagem vai ficar por conta da Pauline, que tem toda essa história de querer cuidar da irmã, de que ela não quer se aproximar de ninguém que machuque a irmã dela, porque ela já viu o quanto a irmã dela... Na verdade, assim, a irmã dela não, meio que sofre porque ela não tem consciência do que acontece com ela, mas a Pauline, que passa por isso junto com a irmã, ela sabe e ela sofre muito com isso. Então, o desenvolvimento a partir daí, porque o Griff escolheu ela, e ele tem um motivo também porque ele não quer casar. De um ano pra cá, ele tomou essa decisão de que ele não ia se casar, de que ele não ia se envolver com mais ninguém. Então, a gente vai acompanhar toda essa mudança, todo esse desenvolvimento, do porquê que ele decidiu que ele não ia se envolver com mais ninguém. A gente vai ver a Pauline também se descobrindo. Então, é uma
história muito doce, mas ao mesmo tempo muito divertida. E eu acho que a Tessa ela consegue colocar a dose certa de cada coisa nas suas histórias, para tanto fazer a gente se apaixonar pelos personagens, como também se divertir com eles. E aí, para finalizar, eu li uma novela da série Spindle Cove, que é A Bela e o Ferreiro. E aqui nós vamos finalmente conhecer a história da Diana, que é a irmã da Minerva. A mãe dela ainda continua na saga para arrumar um marido rico para Diana, já que a Minerva já conseguiu o dela. E a gente vê que tudo que a Diana quer, na verdade, é continuar com a vida dela. Ela não quer ir embora de Spindle Cove, mesmo ela já estando bem fisicamente, porque ela já tem um interesse amoroso lá na cidadezinha, mas foge contra tudo o que a mãe dela esperava. Ela se apaixonou pelo ferreiro da cidade, que é o Aron, e a gente vai acompanhar como que vai se desenvolver esse romance entre os dois, porque afinal o Aron é simplesmente o ferreiro da cidade e vai contra todas as expectativas de todo mundo referente a quem seria o marido da Diana. É uma história curtinha, né, porque é uma novela, mas é uma história bem completa. A gente consegue acompanhar o início, o meio e o fim desse relacionamento. A gente consegue se apaixonar pelos personagens junto. Então, vale muito a pena ler as novelas também. Tem mais, acho que 2 novelas dentro dessa série. Então, com isso, eu termino de contar a minha experiência com os livros da Tessa Dare, com a escritora. A minha intenção, claro, é continuar lendo tudo que ela lança, porque cada livro é um melhor do que o outro. Eu me surpreendo cada vez mais com as histórias que ela cria. A gente conhece, a gente se diverte, a gente dá risada, a gente vê mulheres fortes, mulheres empoderadas, que acredito que esse é o intuito de todos os livros dessa autora, é empoderar as mulheres, mostrar que apesar de ser um romance de época, a mulher pode ser forte, a mulher pode ser decidida, a mulher pode ser muito à frente do seu tempo. Então eu fico por aqui com essa minha experiência, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já conheciam a Tessa Dare, se vocês já leram algum livro dela, qual vocês leram e o que vocês acharam. E a gente se vê!